nosso convite é para que você, amigo telespectador, tente manter sempre na sua vida este hábito de estudo e prece que nós tivemos agora. Faz bem ao seu coração, faz bem à sua saúde, por isso participe sempre do Viver é Melhor nesse instante que nós temos dedicado à sua saúde espiritual, sua saúde completa. E junto com a gente também beber da água fluidificada, nessa tradição na mídia da boa vontade, desde o final da década de 1940, quando o fundador da LBV, irmão Alziro Zaru, já convidava os seus ouvintes a colocarem um copo com água ao lado do rádio, para que durante a prece, a água, que é importantíssima para a saúde do corpo, recebesse as bênçãos, os fluidos, as boas energias e se transformasse também num instrumento de saúde para a alma. E é por isso que nós convidamos você a beber agora da água fluidificada. Essas vibrações de paz e tranquilidade nós encaminhamos também a Sandra Rodrigues Gomes, de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, que pede por sua saúde, por seus familiares, Leandro e Marcelo, seus filhos, também sua filha Tatiane, pelo esposo Altamiro Laurentino Gomes, por Raiane da Costa, Cátia da Costa, e na grande pátria espiritual, pelos espíritos eternos, de Maria da Glória da Costa, Robson da Costa e Luiz Rodrigues Lopes. Pedimos também por Luzia Luziene Gomes Batista, de Fortaleza, no Ceará, por sua saúde, por seu fortalecimento, e por José Roberto Silva, de Campinas, São Paulo, sempre acompanhando o nosso programa, pede preces por toda a sua família. Por Luiz Fabiano da Silva, pelo Soldadinho de Deus, Lucas de Campos, por Eliane Campos, por Luzinete Nunes e pelos Espíritos Eternos de Juliano Alberto da Silva Rosa, Tereza de Jesus Ferreira da Silva e Hugo Alberto da Silva. E este espaço é garantido aqui na nossa programação. Você pode sempre colocar o nome dos seus entes queridos e familiares para que recebam as bênçãos de Deus e o seu amor, o seu carinho, onde quer que estejam. Faça sempre junto conosco este hábito de saúde e de meditação e de fortalecimento aqui na Boa Vontade TV. E a todos dedicamos também a força deste mantra sagrado que aprendemos com o irmão Paiva, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Vamos continuar com o nosso estudo no programa de hoje a respeito das doenças cardiovasculares. Nosso assunto hoje de preocupação mesmo, porque são doenças que tiram a vida de muitos dos nossos familiares e amigos e que são evitáveis. Nós vamos começar a compreender na continuidade agora da nossa conversa com a doutora Marli, nossa convidada no programa hoje, doutora Marli Wellendal, cardiologista do Laboratório Lavoisier Medicina Diagnóstica, que está trazendo hoje para a gente a sua compreensão a respeito do assunto para que nós possamos mudar o nosso dia a dia. Nós vamos saber agora, então, quais são as chances que todos nós temos de desenvolver essas doenças. Fatores de risco. Doutora, a incidência das doenças cardiovasculares é maior em homens ou em mulheres? Camila, ela é maior em homens. O sexo masculino já é por si só um fator de risco. Mas a mulher, após a menopausa, ela aumenta exponencialmente, ela aumenta muito a incidência, porque ela perde a proteção hormonal. Então, é muito interessante analisar a doença cardiovascular na mulher e a doença cardiovascular no homem. Ela é mais frequente no sexo masculino, mas isso também vem se modificando, porque cada vez mais a mulher está se expondo a fatores de risco que antes ela não via. Então, na geração das nossas avós, ela talvez não tivesse dupla jornada de trabalho, ela não tinha, e tinha menos estresse, né? Ela podia ter uma alimentação às vezes mais saudável do que comer na rua, coisas que... O próprio tabagismo, que a mulher passou um período, hoje ela tem tentado, né, diminuir, mas existe uma incidência de tabagismo também na mulher, que também contribui para a doença. Então, a doença cardiovascular, como ela é multifatorial, ela tem vários fatores de risco, ela não é só o componente genético, não só o componente da hereditariedade, não só o componente do sexo que predispõe, mas o conjunto dos fatores de risco que a gente vai comentar que realmente contribuem para uma maior incidência no homem ou na mulher. Então vamos tentar separar um pouco. Quais são esses fatores que a gente não pode modificar? Bom, hereditariedade, explica pra gente. A genética a gente não consegue ainda modificar. Então, se você tem uma história de doença coronária, infarto, em familiares, pai, mãe, irmãos, precoce, ou seja,
antes dos 40 anos, ou entre 40 e 50 anos, esse é um fator de risco genético que a gente ainda não consegue modificar. O sexo masculino e feminino a gente também não consegue modificar. Então, antes da menopausa, a mulher está mais protegida, após a menopausa, a incidência aumenta, porque ela perde a proteção hormonal, como nós já comentamos. Então, isso a gente não consegue modificar, mas você consegue modificar inatividade física, sedentarismo, peso, né? Atingir o seu peso ideal, a obesidade, combater o sobrepeso, controlar bem sua pressão arterial, deixar nos níveis normais, controlar bem a sua glicemia, né? Evitando assim um diabetes, ou evitando que essa glicose passe dos níveis normais, porque tudo isso favorece a doença cardiovascular. Então, se a gente combate hipertensão, diabetes, tabagismo, né, sedentarismo, a gente está atingindo aqueles fatores que são modificáveis. Então, se você tem uma mulher, mesmo antes da menopausa, mas que ela se expõe ao tabagismo, ela tem um risco maior do que uma mulher antes da menopausa que não se expõe ao tabagismo, né, o hábito de fumar. E após a menopausa, certamente ela vai ter um risco maior do que ela tinha antes. Uma pessoa que não tem, pelo menos que ela saiba, um caso na família, mas que se expõe a esses fatores de risco comportamentais, digamos assim, alimentação, inatividade física, ela corre o risco de ter uma doença do mesmo jeito, mesmo que ela não tenha um fator genético. Sim, sim. Isso é visto, como você falou, eu sou cardiologista da Laboratório Lavoisier Medicina Diagnóstica. Nós realizamos exames todos os dias em pacientes que têm ou não um risco cardiovascular maior ou menor. E não é infrequente a gente ver uma pessoa com um fator de risco, por exemplo, identificável, o tabagismo, ter uma doença coronariana grave, que a gente pode ver no exame de tomografia de coronárias, pode ver num teste ergométrico alterado. Então, isso não é raro. Então, mesmo a pessoa que não tenha, vamos dizer, ela tem um fator de risco, mas para ela, aquele fator de risco foi mais agressivo. A gente sabe que o tabagismo, ele acelera a doença aterosclerótica, que é essa doença que obstrui os vasos. Ele acelera, é uma doença mais agressiva, mais invasiva. O diabetes também. O diabético, por si só, ele já é considerado um doente portador de doença coronária, mesmo que ele não tenha sintomas. O fato dele ter diabetes já fala a favor que esse paciente seja tratado como um portador de doença coronariana. Por isso, ele tem que ter um controle mais rigoroso do colesterol, ele tem um controle mais rigoroso da pressão arterial. O hipertenso, por sua vez, também precisa ter um controle. E se você tem dois fatores de risco, você é hipertenso e diabético, esse tem que se preocupar ainda mais, ir de forma mais frequente ao seu médico, fazer um controle mais rigoroso da sua pressão arterial e do colesterol, tomar o medicamento que o médico prescreve para baixar o colesterol, porque é muito frequente o paciente dizer, mas meu nível de colesterol é normal, mas se você já tem placa, e já se sabe, se os exames já mostraram que você tem placa, esse paciente precisa tomar o medicamento. E nessa hora não adianta falar, estou me sentindo melhor, acho que já posso parar de tomar. Só o médico que pode dizer isso. Sim, sim. Que é uma grande dificuldade de doenças crônicas. Exato. A pessoa acha que está melhor e dá alta por si própria. É muito frequente, por exemplo, a hipertensão. É uma doença que evolui silenciosamente. O paciente se queixa dos sintomas que o medicamento ele acha que pode estar causando, mas não está vendo o benefício, né, muito importante que o medicamento está fazendo em controlar a sua pressão arterial. Então, não suspenda medicamento para pressão arterial, nem para diabetes, nem para colesterol, sem conversar com o seu médico, né? É preciso que o seu médico que oriente essa prescrição, que às vezes são vários medicamentos para combater todos esses fatores de risco. Mas não esquecer que além dos medicamentos, a dieta, a atividade física, manter o peso, isso é muito importante para todas as pessoas. Diminuir o consumo de sal, de enlatados, de embutidos, tudo isso também é muito importante. Então, assim, é principalmente muito importante que toda a população geral, independente de ter ou não o fator de risco, façam adesão a essas medidas preventivas de diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo de gordura, sobretudo gordura animal, né? Fazer uma dieta mais leve. E aí, esse paciente, ele vai evitar frituras, evitar gordura, que vai contribuir para o aumento de peso e para a obstrução dos vasos. A gente tem aqui a participação de uma telespectadora que mandou para a gente uma pergunta pela primeira vez. A gente agradece mais uma vez, é a Luzia, de Fortaleza, Ceará. Ela tem 43 anos e ela sente muitas dores no peito e na nuca. Ela pergunta se isso pode ser hipertensão. A gente sabe que a hipertensão é uma doença silenciosa que demora muitas vezes para receber um diagnóstico. Esses dois sinais podem ser de uma hipertensão? Veja bem, o nome da Luzia. telespectadora é Dona Luzia.
A hipertensão, ela pode se manifestar com dor na nuca, cefaleia, dor de cabeça. Pode, mas o fato de você ter dor de cabeça não quer dizer que tenha hipertensão. Você pode ter uma dor de cabeça e até se você for aferir a pressão na hora que está com dor de cabeça, essa pressão está um pouquinho mais elevada por conta da dor, Da que é própria dor. da própria dor. Então, o que eu aconselho é a senhora procurar o médico e fazer várias medidas da sua pressão arterial. Não só uma medida quando está com dor de cabeça, mas mesmo sem estar com dor de cabeça. E existem exames, hoje a gente tem no laboratório, a gente tem exame de medida da pressão arterial para 24 horas, como o MAPA, que é um exame que você monitoriza o nível de pressão arterial nas 24 horas. Então, você faz essas medidas e não é uma só medida. Ele vai te dar um mapa de como se comporta a sua pressão ao longo do dia. Então, isso é importante. Fazer um teste ergométrico, porque durante o esforço ver como se comporta a sua pressão arterial. Exames de imagem, que hoje assim, se avançou muito nisso, para avaliar o coração, como ecocardiograma. Então, se você for para o seu médico, ele vai te pedir os exames de sangue e os exames que ele julgar necessário para poder fazer uma avaliação do seu risco cardiovascular. Hoje existe um exame mais recente, que é a tomografia para avaliação do score de cálcio, que ele diz, por exemplo, se você tem ou não doença aterosclerótica com cálcio. Se tem cálcio, você já sabe que tem doença aterosclerótica. Se não tem, você pode ter placas não calcificadas. Mas existem outros exames, como a angiotomografia de coronária, que você pode mostrar obstruções das coronárias sem ser invasivo como cateterismo. Então, o que eu aconselho é procurar o cardiologista para que ele faça uma aferição da sua pressão arterial, para ver se realmente tem ou não relação com a pressão, porque existem inúmeras causas de dor de cabeça. Nem a dor no peito? Não, a dor no peito, ela normalmente não está relacionada à hipertensão. É mais frequentemente relacionada à angina, a infarto. E é possível que você tenha as duas coisas? Pode. Mas assim, a gente não pode dizer sem examinar e sem ter os seus exames em mão. É importante, então, que a gente deixe a mensagem de que a partir dos 40 anos, especialmente, comece a visitar com mais regularidade o médico para começar a fazer esses exames de controle, é uma idade que já tem que começar a ter um pouco mais de atenção. Claro. A partir dos 20 anos, é muito importante que a gente seja mais atento. Embora a pressão arterial deva ser aferida desde a infância, o nível de colesterol, pelo menos uma vez na infância, deve ser aferido. E aí, se tiver alterado, deve-se fazer medidas, pelo menos 3 medidas, para a gente configurar se ele tem uma doença genética ou não, que leve esse colesterol aumentado. Mas, assim, o controle do peso, a alimentação da criança, tudo isso deve ser controlado. Na adolescência também. A gente vê que cada vez mais está surgindo infarto em pacientes jovens. Por quê? Porque é uma alimentação de fast food, né? Muita gordura, hambúrguer, batata frita, quer dizer, sem ter aquela alimentação saudável que a gente gostaria que tivesse. Eu acho que tudo isso está concorrendo para o aumento da incidência de infarto em jovens, além de outros fatores genéticos também. Mas a partir dos 20 anos, é muito importante que você vá ao cardiologista, procure para fazer um check-up, fazer exames bioquímicos, fazer exames pelo menos... E a partir dos 40 anos, ele vai precisar fazer isso anualmente, né? E o que ele fazia a cada 2 anos, a cada 3 anos, ele vai ter que fazer anualmente para tanto o homem quanto a mulher evitar. Pelo menos ir ao cardiologista anualmente, para que ele possa ver se ele precisa fazer exames que não sejam apenas de sangue, mas exames de imagem, exames ergométricos, exames cardiológicos especificamente. A gente já antecipou um pouquinho a conversa do próximo bloco, a gente vai retomar esse ponto do check-up que deve ser feito, quais são os exames, a frequência, os fatores de risco que devem aumentar a procura pelo médico e também a alimentação. Já ouviu aquela história? A carne animal é prejudicial, a doutora já falou um pouco sobre isso. O que é bom, o que é ruim, a gente fala também no próximo bloco. Nossos 2 focos, você que nos acompanha, pode mandar também a sua pergunta, ainda dá tempo, ligue para nós, 0310 07 940. Até já.